Olá galera, beleza? Como é que vocês estão? Finalzinho do seu vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus coleguinhas aí na escola, na sua casa, na sua rua, né? Que o professor Dário agradece, beleza? Mais um videozinho aqui rápido. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, tá? Algumas características da Revolução Industrial, colocar alguns tópicos principais da primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial. Beleza? Para começo de assunto, eu costumo sempre falar que a Revolução Industrial está relacionada literalmente ao processo de colonização. Porque foi durante esse período em que os países da Europa, em especial Inglaterra, França, Holanda, Portugal, Espanha, eles se enriqueceram com as matérias-primas extraídas das colônias. Então, a partir daí, foram os primeiros passos do desenvolvimento da indústria, né? Os primeiros passos para a globalização, que se deu por meio do capitalismo comercial, né? O capitalismo das grandes navegações. Beleza? Então, falar da Revolução Industrial, a gente precisa conhecer a situação da Europa. Lá em vídeos anteriores já eu falei sobre a Europa, né? Sobre os países da Europa. Né? Então, aqui em especial a Inglaterra, que foi considerada a pioneira com a origem do desenvolvimento da indústria, beleza? E a partir da Inglaterra se expandiu para vários lugares do mundo, e em especial para os países que iriam se tornar os países desenvolvidos, países ricos, países de primeiro mundo, né? Com tecnologia de ponta, os países de centro, né? Beleza? Então, tudo começou a partir do meado do século XVIII, né? 1750. Aquele trabalho que eram feitos, né, pela família, né, no fundo de casa, num quartinho, com o uso de elementos bem simples, né, martelo, faca, tesoura, agulha, couro, prego e etc. Ele se dava justamente de maneira artesanal, né, era totalmente artesanato. Em seguida foram se desenvolvendo porque o mercado consumidor aumenta, a produção era pequena, então começou a melhorar. Isso se deu origem à manufatura, né? Mano quer dizer que todos os elementos começaram a ser produzidos com mais qualidade e em maior quantidade, tá? Então, do artesanato à manufatura, a indústria moderna, né? Indústria moderna que foi dando seus primeiros passos para dar os longos passos que a gente conhece hoje, ok? Então, artesanato, manufatura e indústria moderna, ou maquinofatura, beleza? A primeira fase da Revolução Industrial, ela durou quase que 100 anos, né? De 1750 a 1850, ou depois do início do século século XIX, tá? Três fatores caracterizam essa primeira fase: a indústria têxtil, a indústria de tecido, a máquina a vapor e o carvão como a principal fonte de energia, tá? Então, para esta primeira fase, três fatores: indústria têxtil, máquina a vapor e o carvão como fonte de energia, né? Se não me escapa da memória, em 1769 foi criada a primeira locomotiva, o primeiro meio de transporte, se não me escapa da memória, tá? Então significa que um dos elementos que caracterizou esse período foi justamente o meio de transporte, porque tudo se fazia na charrete, né, no lombo do cavalo, com boi, etc. Então significa que a primeira fase iria expandir o meio de transporte. E também, se não me escapa da memória, em 1803 foi criado o primeiro trem, né, ou a chamada Maria Fumaça, né, o trem a vapor, se não me escapa da memória, tá? 1803, ok? Então, aí para as primeiras características, como eu já citei, indústria têxtil, máquina a vapor com o carvão como fonte de energia, beleza? Já na segunda fase, né, que é um período em que vai de 1800, né, 1800 ou 1850 a 1950, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? A indústria ela começa a se expandir.
Então aí surgem novos elementos. Já não se usa só o carvão como fonte de energia, mas se usa a energia elétrica, se usa o petróleo. A indústria não é só a indústria têxtil com a máquina a vapor, a indústria já é química, petroquímica, a indústria metalúrgica, né, de metais pesados, que iria dar origem aos primeiros meios de transporte, né? Por exemplo, os automóveis, evoluir os trens, já no final do século XIX para início do século XX, os primeiros aviões e etc. Ok? Então, a evolução da indústria ela vai dando gradativamente. Aquele material que as colônias haviam tirado durante o processo de colonização, eles foram literalmente sendo usados no processo de desenvolvimento da indústria. Tá? Eu até costumo falar que o ouro, a prata, o diamante que os europeus tiraram, em especial aqui da América, né? Na África, que até hoje é um continente que vive se arrastando devido à herança colonial, eles começaram a reverter essa matéria-prima em elementos que iriam estar sendo usados na indústria, né? E assim sucessivamente. Tá? Já a terceira fase, ela vem depois de 1950, tá? Em que a indústria ela começa a dar os seus passos longos e com outras características, tá? Como eu falei, a da primeira, da segunda e agora a terceira. Inclusive, no finalzinho do século XIX para início do século XX, a produção já era chamada de produção de linha de montagem, tá? Que alguns estudiosos foram dando nome, né? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Keynesianismos e etc. Tá? Cada uma dessa ideologia era um tipo de produção. Por exemplo, o Toyotismo, que é uma ideologia japonesa durante esse período em que a produção se faz sem desperdício. Não se pode desperdiçar nada. Até hoje, os japoneses eles têm essa inteligência, né? Se produz para não produzir lixo, eles produzem para ter resultados sem desperdício, né? E o Fordismo, né? Que foi se caracterizando pela linha de montagem. Inclusive tem um filme que a gente costuma sempre passar ou falar para os alunos, que é o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Que é o período em que se produz e ficou conhecido como período da alienação. As pessoas ficavam alienadas por fazer ou praticar uma atividade única durante o período do dia. No final da tarde o cara estava com a mente alienada, literalmente. Tá? Então significa que a produção ela foi tomando formas diferentes. Tá? O keynesianismo, por exemplo, se não me escapa da memória, tinha por objetivo produzir para abastecer mercados externos, né? e etc. Beleza? Então, a primeira fase, só repetindo, a matéria-prima, né, que era usada em grande quantidade, a lã da ovelha, o algodão para a indústria têxtil, a máquina a vapor e o carvão como principal fonte de energia. Já na segunda fase, aí nós temos indústria química, petroquímica, mecânica, siderúrgica, aí tem o petróleo já como fonte de energia e a energia elétrica, tá? E a princípio o desenvolvimento dos meios de transporte, que era um dos principais elementos que iria transformar o espaço geográfico, tá? Já na terceira fase, que é a partir do meado do século XX, e a que nós vivemos atualmente, ela se desenvolve de maneira a fazer com que as duas anteriores não conseguissem ser o que é hoje, né? Que é o processo de globalização tecnológica, né? Indústria tecnológica. Que no caso as indústrias tecnológicas são justamente as empresas transnacionais, tá? Transnacionais, que são essas empresas que ultrapassam as suas barreiras de origem, né? Os seus países de origem. Tá? No caso, os países de origem são os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, os países da Europa, Japão e etc. Tá? Então, 4 fatores caracterizam essa terceira fase. Tudo evoluindo, né? Primeiro, a telecomunicação, a robótica, a informática e, por último, a biotecnologia. Então, esses 4 fatores sintetizam a atual fase da Revolução Industrial, né? Inclusive, há quem diga que nós estamos caminhando para a 4ª fase da Revolução Industrial. Como assim 4ª fase, professor? Aí quem diga que a biotecnologia nos caminha para a 4ª fase, né, da Revolução Industrial, que é a evolução da genética, né, em laboratórios, né, em organismos geneticamente modificados em laboratórios, né, tá?
Então, aí eu falei as características da primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial, tá bom? Dos países ricos, detentores das empresas matrizes, aos países emergentes, que recebem as filiais, tá? Por exemplo, os emergentes, os BRICS, os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, tá? A empresa matriz, por exemplo, as empresas de automóveis, né, que eu costumo sempre falar para os meus alunos, que no caso do Brasil aqui são todas filiais, todas, sem exceção, tá? E as matrizes estão lá nos países, né, na Europa, no Japão, nos países da Estados Unidos, etc. E, consequentemente, eles mandam as suas filiais para o país como Brasil, os demais países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são os membros dos BRICS, os tigres asiáticos, né? Que é Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, e os novos tigres asiáticos, que são mais novos países, né? Tailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia. Ou seja, esses países que são emergentes, mais os países detentores das matrizes, formam o G20, que é o grupo dos 20 mais ricos, tá? G20 incluindo o G7, que é o grupo dos 7 mais ricos, mais os emergentes, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, eu até coloquei separado, idealiza o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, tá? O Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, tinha por objetivo fazer empréstimos aos países destruídos pela guerra. Então, pega dinheiro emprestado para se reconstruir. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, tá? Que era o BID, reconstruir. Inclusive, a Europa ocidental foi considerada a Europa que se desenvolveu mais rápido economicamente por meio da indústria. Por quê? Porque eles aderiram à ideologia dos Estados Unidos para se tornarem países industrializados, tá? Todavia que os que aderiram à ideologia do socialismo só vieram se desenvolver economicamente já no finalzinho do século XX, né? Com o fim da União Soviética, tá? Então, a partir daí, os países que se desenvolveram economicamente durante a segunda fase e a terceira fase, eles se consideraram pioneiros. Os demais são considerados tardia, tá? Ou seja, o que é uma industrialização tardia? É uma industrialização em que o país começou a desenvolver essa atividade no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Eu posso estar equivocado na minha fala, mas eu acredito que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial estavam literalmente associadas a um único fenômeno, ao fenômeno dos países já industrializados conseguirem aliados para que eles pudessem consumir os seus produtos da indústria, tá? Aliados esses que iriam se tornar países literalmente produtores de lucro, ou seja, esses países aliados, eles iriam alavancar o lucro da matriz. De que forma? Por meio das filiais, tá? E esses países aliados, eles teriam que ceder em vários aspectos para que os países detentores da matriz pudessem instalar suas filiais. Rapidamente eu posso citar pelo menos. Primeiro, mão de obra barato, mercado consumidor, matéria-prima, redução de impostos e infraestrutura. Lembrando que infraestrutura envolve vários fatores, tá? Energia elétrica, coleta de lixo, coleta de esgoto, asfalto, né, que a empresa precisa de levar e trazer matéria-prima e produzir, transportar e etc, tá? Então, mão de obra barata, mercado consumidor, redução de impostos e incentivos fiscais e mercado consumidor, tá? Então significa que para uma empresa se instalar em um país, essa filial aqui, sair daqui, ela tem que ter isso. Se não tiver, jamais chega e se instala naquele país. O maior exemplo disso aí, a gente está passando por uma situação, né? É o caso da Ford, aqui em São Paulo, que a empresa quer literalmente ir embora. Mas o que é que os nossos ilustríssimos políticos fazem? Zera imposto, zera, que é o que é chamado de incentivos fiscais. Mas alguém vai pagar essa dívida, tá? Não sou eu, não, que não vou comprar carro zero, não. Mas alguém vai pagar. Porque o governo ele não vai fazer nada. Então a ideologia da empresa é que ela fique em um país dando as regras. Isso chama, como o professor Milton Santos falava, desmonte do Estado, ou seja, o Estado não tem autonomia sobre
seu desenvolvimento econômico. A empresa impõe, ou o Estado cede, ou infelizmente perde essa empresa, que é o que está acontecendo com a Ford aqui na cidade de São Paulo, né? Para evitar de que várias pessoas, centenas de pessoas fiquem desempregadas, o governo supostamente fala que vai isentar essa empresa de impostos. E outras, né? Outras e outras. Além da situação das privatizações que aconteceram na década de 90, pelo nosso ilustríssimo Fernando Henrique Cardoso, que na época da faculdade a gente falava muito sobre a década das privatizações, em que se privatizava uma empresa que não supostamente dava lucro. Mas hoje a gente vê o caso aí da Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras de minério de ferro do Brasil, que foi privatizada, né, com o intuito de alavancar a economia do nosso país. Todavia que nada a gente vê acontecer de benefício. Entre aspas, as pessoas trabalham tudo, mas o lucro vai para onde? Vai para aqui, ó, para a empresa matriz, onde ele compra supostamente durante o período da privatização e o torna uma empresa matriz, tá? Então, o principal objetivo é alavancar o lucro da empresa matriz, tá? Esses países que vieram se industrializando, inclusive, eu posso ressaltar a questão dos países da América Latina e África, tá? Na América Latina nós temos, no caso aqui, países emergentes, Brasil, Argentina e México. Os demais países são países pobres, subdesenvolvidos, ou seja, não são nem países emergentes, tá? Então, também tem outra questão, os países socialistas ou planificado, que é chamado indústrias planificadas, é aquela em que o governo tem poder sobre tudo. O governo é totalitário, por exemplo, Cuba, eu não faço parte de nenhum partido político, eu não sou ligado a ninguém. Mas tem sujeito aí que fala de Cuba como um país maravilhoso. Por que não vai morar lá? Que tem uma economia sucateada, tem uma indústria sucateada de mais de 50 anos, né? O capitalismo não chegou até lá ainda. Por quê? Porque a ideologia lá é literalmente socialista, ok? Então são algumas das características em relação ao processo de desenvolvimento da indústria. As transnacionais, que são justamente essas empresas que saem do seu país de origem como filial, chega em nossos países com o objetivo de alavancar o lucro da matriz, como eu já falei, tá? Em alguns países, em algumas cidades, essas empresas, elas literalmente causam um elemento chamado desconcentração industrial. Desconcentrar quer dizer que por exemplo, a empresa sai aqui de São Paulo e vai lá para a Bahia, né? O Vale do Camaçari. Ou vai para Abreu e Lima, lá no Pernambuco, enfim, vai para uma outra região. Isso significa desconcentrar. Por quê? O governo de lá, mais uma vez, dá condição para que essa empresa se instale. Por exemplo, um funcionário que ganharia aqui R$3.000, ele chega lá na Bahia, com esses R$3.000, o governo vai ter menos impostos a pagar e pagar a 2 funcionários. Quer dizer, isso faz com que alavanque literalmente a economia da empresa. Professor Dário, mas o maior mercado consumidor não é nas grandes cidades, centros urbanos, né, do Sudeste? Sim. Então os caras que têm uma ideologia de produzir e alavancar lucro, eles visam tudo isso. É mais viável produzir em um lugar em que a mão de obra é barata e a redução de impostos do que em uma cidade em que o imposto, por exemplo, o IPTU, que é altíssimo, né, como é o caso da Ford aqui, o governo vai isentar de IPTU literalmente e vai para outros lugares, ok? Então, aí são alguns exemplos do processo de desenvolvimento da indústria para que nós pudéssemos chegar ao que somos hoje, né? Eu vou fazer só um adendo aí rapidinho, levando em consideração as transnacionais e as empresas globais, né? Ou a globalização, como eu já falei em vídeos anteriores, a globalização como um fenômeno antigo, né? Do finalzinho do século XV para início do século XVI, por meio do capitalismo comercial, e que foram dando seus primeiros passos para uma sociedade moderna hoje, né? Que o professor Milton Santos falava, globalização maldita, perversa e excludente, ou seja, exclui quem não tem dinheiro. O sujeito que não tem dinheiro, ele não vale nada, o cara vale o que tem no bolso, literalmente, tá? Então, para a sociedade moderna, essas empresas globais são justamente essas empresas que hoje elas produzem, fazendo com que haja um desemprego estrutural, que é o desemprego em que as máquinas tecnológicas substituem o trabalho do homem literalmente. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, quanto mais você estuda,
maior a possibilidade de você arrumar um emprego. Por quê? A oportunidade favorece a mente preparada. Então, beleza? Deixa aí meu joia para vocês. Fica a dica, tá? Eu espero que essa aulinha dê um auxílio para algumas pessoas. É coisa rápida, só pegando algumas características rápidas, ok? Joia para todos aí. Compartilha com a família, com os amigos, com os colegas na escola, enfim, todo lugar.